Naquele tempo, aconteceu que Jesus andava numa cidade e havia ali um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu aos seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me curar, de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado, fica purificado. Imediatamente a lepra deixou. E Jesus recomendou-lhe: não digas a ninguém, vai mostrar-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que está prescrito na lei de Moisés, como prova da tua cura. Não obstante, a sua fama crescendo e numerosas multidões ocorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava em lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje nós vemos a passagem do leproso. Um leproso no tempo de Jesus, que é a hanseníase que nós conhecemos hoje, e hoje tem cura. No tempo de Jesus não tinha cura. A pessoa apodrecia e até a morte. Uma pessoa, quando tinha lepra ou hanseníase, considerada uma infecção muito grave e que com uma transmissão muito fácil, era colocada da porta para fora da cidade. Colocava-se um sino nessa pessoa, ou no pescoço, ou ela carregava esse sino na mão, ou ela carregava esse sino na perna, amarrada no tornozelo. E quando alguém não o visse, e viesse vindo em sua direção, ele teria que chacoalhar o sino para que a pessoa percebesse que ele estava um leproso e se afastasse dele. A família muitas vezes vinha, trazia alimento, jogava lá o alimento, saía, para que a pessoa pudesse se alimentar. E ela ia apodrecendo no deserto até a morte. Caso a pessoa não o visse, ele ainda tinha que levantar as mãos, escabelar os cabelos e gritar: leproso, leproso, para que a pessoa se afastasse dele. Aí a gente vê o tamanho do milagre, o tamanho da obra de Jesus na vida desse homem. Jesus não só curou a sua enfermidade física, mas devolveu a ele a sua vida. Devolveu a ele a oportunidade de voltar à sua família, à sua casa, de conviver no meio das pessoas. Por isso Jesus diz a ele: vai ao sacerdote, se mostra lá ao sacerdote, porque todo leproso, toda pessoa que tivesse ferida no corpo, se mostrava ao sacerdote e ele dizia se a pessoa podia voltar ao convívio dos seus familiares ou ela era uma pessoa leprosa que tinha que ser tirada da cidade. Era o sacerdote que fazia essa análise. Por isso Jesus segue a lei de Moisés. Ele diz: olha, vai lá, se mostra ao sacerdote, mostra a ele para que você possa voltar para a sua família e glorifique a Deus. E pediu a ele que não contasse a ninguém. Por quê? Que se ele espalhasse que Jesus o tocou, Jesus também não poderia mais entrar nas cidades. Seria considerado um impuro, porque toda pessoa que tocasse um leproso, ou se aproximasse de um leproso, não poderia mais conviver no meio dos outros. Era considerado uma pessoa impura. Obviamente para deter a proliferação desta doença da lepra, que era muito e é muito contagiosa nos dias de hoje. Então, por isso Jesus fala: mas esse homem saiu contando que tinha sido limpo por Jesus, e como nós vemos, o Evangelho narra uma grande multidão que ia em busca de Jesus depois dessas curas. E Jesus também narra aqui o Evangelho que se retira para orar. Vejam, ele é o Senhor, é Deus, é o próprio Filho de Deus, legítimo Filho de Deus, e ainda assim busca a oração, que é o diálogo com o Pai. Há quanto tempo quanto tempo nós não dialogamos com Deus? Não conversamos com Deus? O leproso foi até Jesus, se aproximou dele e disse firmemente: se Jesus quisesse, poderia curá-lo. Jesus disse: eu quero. Quanto tempo nós não nos aproximamos de Cristo? Não conversamos com Ele com a certeza desse leproso, porque nós também estamos carregados com a nossa lepra. Nós também estamos carregados com a nossa imundície. Tanto que o texto do Evangelho fala: purificou. Sabe, cada um de nós é necessitado de uma purificação. Cada um de nós necessita da purificação que só Cristo pode nos dar. Ser purificados não da carne, mas do Espírito. Ser purificados espiritualmente. Estamos cobertos com as feridas do ódio, da ganância, do egoísmo, da avareza, de tudo aquilo que não vem de Deus. Quanta coisa de Deus que não vem de Deus está apegada à nossa vida, como uma lepra que nos leva à morte. Da mesma forma que a lepra levava aquele homem à morte, a lepra do pecado também nos leva à morte eterna, também nos apodrece em vida. Por isso, vamos ao encontro de Cristo, porque Ele